E a saúde do seu animal, vai bem? No programa de hoje, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a cólica equina, uma doença que atinge mais de 20% dos animais. Fomos até o centro veterinário na cidade de Araxá para conversar com o Emílio, que nos esclareceu algumas dúvidas. Então, primeiramente, vamos agradecer o convite, de vocês. A gente está podendo falar um pouquinho aí sobre essa enfermidade que causa bastante perda econômica, no meio da equidiocultura. Então, vamos lá. Cólica, tá? É um animal que está com a sintomatologia de dor, que ela seja uma dor abdominal, na maioria das vezes. Então o pessoal tem visto aí e acompanhado alguns sintomas desses animais e já se fala, é uma cólica, tá? Então nós temos algumas cólicas verdadeiras, outras cólicas falsas. O importante para o proprietário ou o veterinário é saber distinguir qual que é a verdadeira e qual que é a falsa, qual que precisa de tratamento e qual que não precisa de tratamento. Isso é um ponto importante, tá? Hoje, listado na literatura, a gente tem aproximadamente 127 tipos de cólica, tá? Então, não se resume em uma cólica. Então, nós temos cólicas mais simples, umas compactações de intestino, uma sobrecarga gástrica, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, e temos as cólicas mais agressivas, que são as estrangulativas que a gente fala, onde a gente perde a irrigação desse trato gastrointestinal do animal. Então, essa é a importância de, às vezes, olhar o animal, ver ele apresentando os sinais clínicos, que são basicamente cavar, tem um movimento de pata, de cavar, um movimento de rolar, um movimento de olhar para os flancos, tá? Ele está fazendo esses movimentos, o deitar e levantar, para tentar tirar aquela dor. Tá? Então, a gente detectou esses sinais clínicos, esses movimentos do animal, vamos ficar atento e vamos tentar ajudar o cavalo, tá? Então, isso está muito ligado com, vamos falar, alimentação. A gente fala que 90% das cólicas, elas é de origem de manejo, tá? Origem alimentar. Então, atentar-se para uma alimentação de boa qualidade, um feno ou uma pastagem de boa qualidade, uma ração de boa qualidade, que ela seja dada de forma intercalada. Porque se a gente voltar no passado, o cavalo ele é solto, ele é livre. Então ele precisa pastejar de 16 a 18 horas por dia. Ele tem um estômago pequeno. Então por isso que ele pasteja muito tempo, ele precisa caminhar. E o que nós fizemos? Pegamos esses animais e colocamos numa baia, confinados, com uma alimentação 4 vezes ao dia. Tá? Então se restringiu a alimentação desse animal. Então é onde a gente começa a ter já alguns problemas de cavalos estabulados, tá? Então sempre ficar atento a isso, fornecer um feno bom, de boa qualidade, uma ração boa, ficar atento à água. A água é importante. Tem cavalos que se recusam a beber a água, que elas estejam um pouquinho sujas, tá? Então manter essa água limpa, tá? Para quê? Para que o bicho não desidrate e não tem uma cólica que é a mais comum hoje, que é a compactação, que forma-se um bolo compactado dentro do intestino. É uma curiosidade, o cavalo tem em torno de 27 a 28 metros de intestino. Isso vai depender do tamanho do animal, Então é um trânsito muito longo que essa ingesta tem que percorrer, desde que ela entre na boca e saia no ânus. A gente fala que é em torno de 72 horas o alimento entrar aqui e sair. Então ele tem pontos de estrangulamento, que é o estreitamento do lúmen do intestino, aonde se esse feno tiver de péssima qualidade, muito seco,
isso vai começar a parar. E aí dá uma cólica que a gente chama por compactação, que é uma das principais. A outra importante, que ocorre na maioria das vezes, é o que a gente chama de sobrecarga gástrica. Às vezes o cavalo come um excesso de ração muito grande e esse estômago, por ser pequeno, ele se dilata e ele é o maestro da orquestra, vamos se dizer assim. Ele é que determina se vai mandar ingesta ou não. Então, às vezes aconteceu algum problema, esse estômago para e esse material fermenta dentro do estômago, ele dilata e aí o animal sente dor. Então, é uma dor intensa, você vê o animal suando, rolando, e aí é onde tem que vir um procedimento de sondagem nasogástrica, que é onde a gente pega uma sonda própria, através da narina do animal, vai até o estômago e retira esse material. É importante lembrar, nunca se colocar água via boca, pó de café, Coca-Cola, alguns que a gente já tem percebido aí, óleo mineral, porque a gente corre o risco de fazer uma falsa via para o pulmão. Então sempre chamar um veterinário que tem essa capacidade de passar a sonda. Então, o animal apresentou esses sintomas, esses primeiros sintomas, o ideal é acionar um veterinário. Tá? Para quê? Para que ele avalie esse paciente, se é uma falsa cólica ou se é uma cólica verdadeira e qual tipo de cólica é. Tá? A gente com um pouco mais de experiência, pelo o telefone, às vezes algumas perguntas que nós vamos fazendo para o proprietário já vai nos indicando que tipo de cólica que é. Por exemplo, uma cólica obstrutiva não estrangulativa, que é o caso da compactação, ela vem se formando ao longo do tempo, ela não se forma de um dia para a noite, ela se forma em 10 dias. E o cavalo tem uma dor moderada, que é aquela dor que você faz o analgésico e o cavalo ele cede à dor. Então daqui 6, 7 horas que vai passar o efeito do analgésico, ele vai voltar a ter aquele desconforto leve. Então o proprietário te liga e fala, meu cavalo está deitando, não está aquela dor intensa, você já direciona um pouco para uma compactação. Isso é comum mais na época da seca, onde a forragem está mais seca, tem mais lignina, né? Então você já direciona. Um outro tipo de cólica que já é de extrema emergência, que o animal tem que vir para o hospital, tem que ser operado, vamos falar um garanhão, após fazer a cópula numa égua, ele tem um tipo de cólica que chama encarceramento no anel inguinal, que é a entrada de uma alça de delgado no anel ali do testículo. Tá? Então isso é uma cólica que a gente chama de estrangulativa, é onde se estrangulou essa alça, parou a irrigação sanguínea e esse animal tem muita dor. E isso é rápido, isso às vezes o cavalo cobriu, fez a cópula agora, daqui 2 horas o cavalo já está numa dor intensa. Então às vezes o veterinário no telefone já orientar o proprietário a mandar o cavalo para o hospital. Por quê? Para ele não perder tempo. A gente fala que um animal, a partir de 6 horas de cólica, ele já tem um comprometimento, já tem uma taxa de sobrevida menor. Então, até às vezes o veterinário se deslocar até o local para fazer esse atendimento, ele já perdeu, vamos falar, 1 ou 2 horas para depois mandar para o hospital. Então, essa é a importância de se saber mais ou menos a diretriz, o caminho dessa patologia. Que ele já manda e a gente ganha tempo, o animal já chega, a gente já consegue diagnosticar no hospital através de ultrassom, exame de sangue, que é uma cólica estrangulativa, e aí com a autorização do proprietário o animal vai para o centro cirúrgico. É uma cólica que não se reverte clinicamente, isso também é importante. Às vezes o proprietário achar que toda cólica a gente vai reverter na clínica, não, essas estrangulativas, deslocamentos, são todos cirúrgicos. Tá? A gente não consegue reverter isso
clinicamente igual vai reverter uma sobrecarga gástrica, vai reverter uma compactação. E um ponto importante, essa questão do tempo. Às vezes o animal começa com uma compactação, que a gente consegue reverter isso clinicamente, e por passar o tempo, às vezes esperar, ficar fazendo medicações que vão mascarar, possa vir uma outra patologia, e essa seja estrangulativa. Então, por exemplo, a gente, seguida de uma compactação, a gente pode ter um deslocamento, pode ter um encarceramento nefroesplênico, que é cirúrgico. Tá? Então, a importância aí do tempo e do manejo adequado desses animais. Eu acho que são os pontos cruciais para a gente evitar uma cólica, né, nesse animal. Porque, a gente falando de tratamento, um animal passar por um procedimento cirúrgico, além de ser um procedimento invasivo, né, tem um custo alto e um risco alto. Tá? No passado, a gente realmente tinha um índice maior de óbitos de animais pós-operados, até questões de tecnologia, né, de cirurgia. Hoje nós temos tecnologia para se operar um bicho e ele ir embora para casa com 15 dias, tá? E voltar a ser um atleta. Então não é porque um animal ele foi operado que ele não vai servir para mais nada, tá? Essa semana a Bolsa de Valores teve uma das suas maiores quedas em um único dia, o que não acontecia há muitos anos, o que mexeu bastante com o mercado das commodities agrícolas. Confira agora como fechou o mercado da nossa região essa semana. No segundo bloco, você vai acompanhar o melhor dos classificados do agro e ainda a segunda parte da entrevista sobre cólica equina. Voltamos já! A Terra Nova está sempre ao lado do produtor, oferecendo os menores preços em peças e implementos agrícolas. Somos representantes das melhores marcas do país. Terra Nova, inovando e criando soluções para você. E aí, amigo produtor, quer comprar ou quer vender? Confira agora os classificados do agro.
Confira agora a segunda parte da entrevista sobre cólica equina e como é feito o melhor tratamento. Não é recomendado, a gente tem que lembrar que o cavalo é um herbívoro, tá? Então ele precisa da forragem. A ração ela foi incrementada para suprir a energia, principalmente em cavalo de esporte. Então que ele precisa de uma alta taxa energética para estar competindo, mas a gente não pode esquecer que o cavalo é um herbívoro. Então, relembrando, o cavalo precisa pastejar de 16 a 18 horas por dia, então ele precisa estar sempre comendo em poucas quantidades. Então, não é interessante manter um cavalo só no concentrado, tá? Se for dar esse concentrado, é interessante dividir. O cavalo aí é em torno de 2% do peso vivo dele, o arraçoamento total, e dentro disso 40% de concentrado e 60% de volumoso, e sempre dividir. Na prática, um cavalo de 500 quilos, a gente dá 4 quilos de ração por dia, sendo 2 cedo e 2 à tarde, tá? Isso é o recomendado. Mais do que isso, precisa ser avaliado o animal. Quanto mais cedo o cavalo for atendido, maior a chance, a taxa de sobrevida dele, tá? Ao passar do tempo, né, igual a gente comentou, a partir de 6, 7 horas, o tempo já começa a trabalhar contra a gente. Então, se a gente pensar numa sobrecarga gástrica onde esse estômago está dilatando, vai chegar uma hora que, se não fizer a sondagem nasogástrica, esse estômago vai romper e o animal vai vir a óbito. Tanto é também a parte de colo, de intestino. Esse intestino pode romper e aí, infelizmente, ou o animal vem a óbito, ou às vezes ele entra para a sala de cirurgia e já está rompido e a gente não tem mais o que fazer. Aí, infelizmente, o animal tem que ser eutanasiado na mesa cirúrgica que a gente fala. Então, esse tempo é importante, muito importante. Então, não existe um tratamento específico, tá? Uma medicação específica para cólica. Normalmente a gente avalia esse animal, faz um analgésico, tá? É importante fazer a reposição de eletrólitos através de soro, tá? Deixar claro um soro fisiológico, um ringer lactato, que um animal adulto de 500 quilos aí, um animal desse vai chegar a tomar 15, 20, 30 litros de soro, tá? E aí avaliar essa cólica para ver se a gente usa algum antiespasmódico, se essa cólica é por gás. Então, fazer essa sondagem nasogástrica que nós citamos. Então, não tem-se um tratamento específico para cólica, tá? Cada caso é um caso. Então, a dica vai o seguinte: uma ração boa, um feno bom, uma água limpa, uma vermifugação em dia, uma vacinação em dia, tentar manter o cavalo o mais próximo do natural possível. Se é um cavalo estabulado, tentar soltar ele um período do dia para ele caminhar, ficar atento à parte odontológica desses animais. O dente tem uma influência com cólica, tá? Por conta do tamanho das partículas. Isso seria, vamos lá, o básico. Tem uma dica também, às vezes, pessoal, uns valores zootécnicos maiores de animais, tem a parte de seguro. Hoje os cavalos são segurados e esse seguro cobre tanto a parte de óbito como a parte cirúrgica, tá? Se o animal precisar vir passar por um procedimento cirúrgico, as seguradoras cobrem esse valor, e caso o animal venha a óbito, ela também cobre o óbito do animal. Então, dica de manejo, tá? Procurar sempre ficar atento ao animal, conhecer o animal. Às vezes chegou na baia, viu que o animal está diferente, deixou um pouquinho de ração, já, vamos falar, ligar o sinal aí que não está normal. Isso é importante, observar o animal.
ele te fala se ele está precisando ou não de alguma coisa. Obrigado, Emílio, pela sua participação aqui na Folha do Agronegócio. Nós que agradecemos e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado e até logo. Então é isso, pessoal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Se você quer participar com a gente, mande uma mensagem de texto para a nossa produção. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.